Olá! Hoje estamos iniciando o terceiro episódio do Poder Oculto. O nome já é realmente para deixar você preso aqui para querer saber do que eu estou falando. E o mais importante do que eu estou falando é quem está aqui hoje. Nós estamos aqui com a Priscila. A Priscila é uma pessoa incrível, como pessoa e como profissional. Ela é estrategista de marketing, dona da Web Prado. E, inclusive, é a empresa que também cuida do meu marketing. E eu adoro. E vocês vão conhecer um pouquinho agora, não só da Priscila como profissional, mas como pessoa. E a parte mais interessante hoje é que você, juntamente comigo, vai ajudar a descobrir qual é o poder oculto da Priscila. Aquilo que vem da essência dela. Aquilo que só ela tem, mas ninguém. Tá curioso? Então, sem mais delongas, vamos conhecer a Priscila agora. Olá, Priscila, seja bem-vinda e muito obrigada por estar aqui. Obrigada pelo convite. Tô ansiosa para descobrir aí qual que é o meu poder oculto, qual que é a força que eu preciso potencializar aí. Ó, pra começar, a gente já percebe que é o carisma, né? O sorriso, que linda. Olha que pessoa incrível que ela é. Ela deixa qualquer pessoa perto dela à vontade. Mas, para que vocês possam tirar a prova disso, agora fala um pouquinho de você pra gente, Fri. Abra teu coração, conta que você está na sua casa. Ah, tá certo. Para quem não me conhece, muito prazer. Meu nome é Priscila. Eu sou dona da agência de marketing Web Prado. Trabalho em sociedade com meu esposo, tocando esse negócio, que para mim é um prazer. Eu amo aquilo que eu faço e é por isso que eu faço com muito gosto. Sou mãe de... A gente costuma brincar que a gente fez o meu, o seu e os nossos, né? Porque eu já tinha 2 filhos quando me uniu meu esposo, ele tinha 2 e junto tivemos gêmeos. Nossa família, é a grande família, literalmente a grande família. Eu sou mãe de 6 crianças que são, assim, a minha paixão, a minha motivação, a minha base, a minha força, que quando as coisas eu falo assim, meu Deus, aqueles momentos você fala assim, eu não vou ter força, eu não vou saber. Aí eu olho pra carinha deles e eu falo assim, eu consigo. Toca, só de falar deles assim, o sentimento ele aflora, porque não existe nada na minha vida mais gratificante e recompensador do que eles. A Priscila, ela tem 7 formações superiores, né? Só isso? Só isso. Só isso. Entre RH, marketing, MBA com inteligência competitivas, neuromarketing, entre outras coisas. Mas eu costumo dizer que a minha maior conquista não foi a minha empresa, não foi as minhas formações, foi a minha família. E a gente, enquanto pessoa, é o que me motiva, é o que me dá força, né? E é isso, eu gosto muito de falar, muito comunicativa. No meu trabalho, eu prezo muito pela autenticidade, pela verdade. Tem uma máxima que eu levo para onde eu for, que é a verdade é a melhor versão de qualquer história. E isso está enraizado dentro de qualquer coisa que eu vou fazer, né? Dentro de uma estratégia de marketing que eu aplique para um cliente, dentro de uma conversa, dentro da criação dos meus filhos, dentro da cultura da minha empresa, dentro da minha cultura familiar. E essa é a Pri. Que legal. E, gente, é mesmo, tá? A mesmo jeitinho que ela é aqui, ela é trabalhando, ela é em casa, ela é com amigos. Nós nos conhecemos através de um amigo em comum, né? Que é o Sidney Coelho. E ele falou, Kelly, você vai adorar a Priscila. Eu falei, tá. E quando eu conheci, eu falei, menino, que pessoa é essa? E a gente se dá muito bem. E assim, uma coisa que nós podemos já identificar de cara é que a Priscila, ela consegue algo que pouquíssimas pessoas conseguem. 6 filhos. 6. E a Priscila, ela trabalha com o marido. Gente, vocês já pensaram no desafio que é isso? Você ter uma empresa gigante, você ter 6 filhos, trabalhar com o marido e ainda ter um senso de humor fantástico, tá sempre sorrindo. Isso é algo que não precisamos nem de tentar cavar muito, né? O poder oculto aqui, esse aqui não é oculto, esse é o mais visível. E um grande poder, parabéns por isso. Obrigada. Porque administrar tudo isso não é fácil. Mas assim, eu imagino, eu entendo que tem mérito, não é, como é que fala, modéstia, não. Mas eu costumo dizer que eu tenho muita sorte porque eu tenho um parceiro de vida
que essa é a palavra que define. Ele é um parceiro de vida. Ele é uma pessoa, assim, que me apoia muito em tudo, né? Quando eu me uni a ele, eu não tinha nenhuma formação, por exemplo. Nenhuma. E eu tinha um sonho de ter o curso superior. E quando eu tive os gêmeos, eu tive numa gestação de altíssimo risco, né? E as pessoas, eu escutava das pessoas, mas, meu Deus, agora você vai passar fome. Nossa, agora a sua vida acabou. Meu Deus, você não vai se formar, você não vai trabalhar, você não vai ser ninguém, mas fica tranquilo, porque a gente vai estar aqui para apoiar vocês. E eu entrei, inclusive, num processo depressivo com aquilo, porque eu falei, não é, meus, como eu falei para você, eu não vejo filho como um problema. Para mim, filho é a força. Eu nunca olhei para os meus filhos e falei, meu Deus, e agora eu tenho um filho, eu tenho um problema. Não, eu tenho um filho, eu tenho... Deus me deu um presente de criar uma vida que nos meus olhos é dele, né? Tô só emprestando. E aí o meu esposo, ele falou, não, meu bem, seja lá o que o seu coração sonhar, a gente vai conquistar. E ele me apoiou em tudo. Então, assim, hoje eu tenho essas formações, eu tenho tudo, porque ele me deu um suporte, uma base, para que eu conseguisse tudo isso, que possivelmente se eu tivesse sozinha eu teria conseguido. Eu acredito que sim, porque eu sou muito determinada. Mas o tempo e a forma como eu consegui as coisas tem um valor muito maior pela parceria que ele tem. E essa cultura de parceria, de amizade, de companheirismo, ela se estende para os filhos. As pessoas falam assim, meu Deus, como você dá conta de 6 filhos? Meus filhos, eles são tão parceiros quanto o meu marido. Eles se orgulham de cada conquista que a mãe tem, e a mãe, obviamente, se orgulha de cada conquista que eles têm também. E a gente tem vários combinados em casa, né? Olha, agora a mamãe tá trabalhando, trabalho home office, agora a mamãe tá trabalhando, se for importante, claro, a gente tem os horários, né? Fluxo de trabalho, planejamento, toda essa questão. E agora eu vou entrar numa reunião, né? E a gente tem uns códigos. Se eu quero falar e eu tô conversando com uma pessoa e eles querem falar comigo, eles encostam em mim. Se eu tocar a mão neles, significa que eu escutei o que você tem para falar para mim. O que eu estou fazendo é importante. Você não perdeu a sua importância, mas eu preciso concluir a minha linha de raciocínio para poder falar com vocês. Uau! E eles esperam pacientemente. E aí eu volto. Eu tenho uma visão assim, eu dou tudo o que eles precisam, mas eu não faço nada que eles possam fazer sozinhos. E eles se desenvolvem muito. São crianças que eu não tenho problemas na escola. Peraí, deixa eu só desabafar meu coração aqui. Pode. Gente, que episódio difícil. Como é que eu vou achar alguma coisa oculta aqui? Fala pra mim, uma pessoa nesse nível, o que eu faço? Gente, eu tô encantada. Isso porque eu já te conhecia, né, Priscila? A gente já conversa, já foi na minha casa. Eu conheço o Kleber muito bem. Acabei de conhecer sua filha. Conheço alguns dos seus amigos, mas olha, eu estou impressionada. Vocês estão impressionados também, gente? Porque, assim, é impressionante. Continua. É que eu precisava desabafar. Tá certo. E assim, quando eu coloco isso, não é para me engrandecer, é para dizer que eu não construo nada sozinho. E eu tenho muita sorte em ter essas pessoas. Tenho bons amigos, eu tenho uma rede de apoio fortíssima. Eu tenho pessoas do meu lado que estão sempre agregando e é incrível o quanto isso só multiplica. A cada pessoa que vai aparecendo, ela tem uma vibração parecida, ela tem a mesma vibe, sabe? E a gente costuma se dar muito bem. Como você, que tem a gente como cliente, como parceiro, minha cliente também. Existem outros, e assim, a mentalidade, a vibração é muito parecida. E acaba que o parceiro flui, que o trabalho flui e tudo mais. Então, assim, eu sou muito grata às pessoas, família, amigos e clientes, porque eles fazem parte de tudo que eu considero como um sucesso, como realização e prosperidade de vida, assim, sabe? Olha, eu estou, assim, impressionada. Realmente, sua história é incrível. E assim, porque a gente nem começou, né? Tem muita coisa ainda pra falar. E, gente, além de ela ter 6 filhos e ter uma empresa e trabalhar com o marido, ela tem gêmeos, né? Vocês pararam pra prestar atenção nesse detalhe? Você sabe o que é você ter 2 filhos da mesma idade, passando pelo mesmo processo? Isso também é um desafio. Nossa, você nem fala. Eu acredito que
É possível que algumas pessoas deixem alguns comentários, se vocês quiserem, podem comentar aqui. Quem quiser saber mais sobre esse desafio, porque eu acredito que para todas as mães, criar filhos é um desafio. Nossa. Criar filhos sendo empresária, mais ainda. Sim. E criar filhos sendo empresária e trabalhando com o marido. Eu acredito que uma próxima vez nós podemos trazer você aqui para você ensinar essas técnicas. Eu não sei se eu tenho algo para ensinar, mas eu posso compartilhar o que deu certo para mim. Só essas dicas que você deu aí do toque da mão, da comunicação. Gente, eu achei isso incrível. Vários combinados. Para fazer a coisa fluir, existem vários combinados. Tanto com o marido, tanto com os filhos e tudo mais. E realmente, ser mãe de gêmeos é uma bênção em dose dupla, mas é um desafio, desde bebezinho, a hora que um quer mamar, o outro também quer, na hora que não sei se com todos os gêmeos é assim, mas no meu caso era, na hora que um enchia a fralda, o outro também. A única coisa que eles não faziam junto era dormir, né, que é pra me ajudar. Na hora que um dormia, o outro tava acordado, na hora que o outro tava dormindo e a mãe que fique acordada. Você tem gêmeos? Passa por isso também? Escreve aqui, comenta aqui se é assim na sua vida também. Mas, Pri, vamos lá. Você viu intimidade, né, gente? É Pri, né? Eu prefiro. Então prefiro. Tá ótimo. Fala pra mim uma coisa. Eu acredito que esse seu jeito de ser uma pessoa que consegue administrar várias coisas ao mesmo tempo, e sem perder a essência em momento nenhum, não veio só depois dos filhos. Não, desde cedo. Eu diria que foi de casa, desde pequena, né? E eu tive um pai e uma mãe, assim, que eram meio que opostos, é muito engraçado. Meu pai, que hoje já não tá mais com a gente, ele era a representação em terra do que era caridade, amor, alegria. Ele tinha um coração que não cabia dentro dele. Eu acho que eu tenho que reencarnar mais umas 4, 5 vezes para ter o tamanho da bondade que tinha dentro daquele homem. E ele era alegria, né? Então, assim, aonde ele ia sorrindo, ele ia brincando. Era uma pessoa que você fala, como é bom estar do lado dessa pessoa. Então, ele me ensinou a não... E ele era muito resiliente. A desistência é algo que não fazia parte do vocabulário dele. E você herdou isso, pelo jeito, né? Eu fui treinada, né? Quando, por exemplo, eu migrei para o mercado de trabalho, eu entrei no mercado de trabalho, eu entrei como menor aprendiz em uma multinacional e eu senti muita dificuldade, né? Uma outra logística, né? Já tinha trabalhado fora de casa antes disso, mas nada tão grandioso, com processos tão definidos, enfim. E ali dentro daquela cultura organizacional, dentro daquele processo de trabalho, tinha a pessoa tinha 2 tutoras, entre uma delas, assim, ela era muito exigente. E eu chegava em casa chorando quase todos os dias, porque a forma como aquela mulher falava comigo era muito dura. Era muito, na minha concepção, muito desnecessária, talvez, enfim. E eu chegava em casa e falava, vou desistir. E meu pai, com toda a paciência do mundo, eu falava, mas por quê? Eu falei, porque ela falou que eu sou burra. Ela falou que eu sou burra, ela falou que eu não faço direito, ela falou... E ele falou assim, tá. E o mundo inteiro, para você vencer, vai ter que te tratar bem? Essa foi a pergunta dele. Toda vez que alguém te falar alguma coisa que você não goste ou seja ruim, você vai desistir? Será? Ele falou assim, tudo bem que a palavra não é a melhor. Você tinha quantos anos aí? Eu tinha completado, eu tinha 13 para 14 anos. Nossa, era um adolescente. É adolescente. Eu achei que você ia falar 20. Eu entrei no processo de campeonato aprendiz, tipo, no limite da idade que eu faço aniversário no meio do ano, né? Então, tipo assim, eu tinha acabado de completar a faixa que precisava entrar, tanto que quando eu terminei o contrato de estágio de 2 anos, eu não pude ser efetivada, porque eu não tinha idade mínima para isso. E aí eu chegava em casa, assim, chorando, e ele falava assim, nossa, e super tranquilo. E eu morrendo de chorar. Ele super tranquilo, ele falou, nossa, filha, olha pelo lado bom, o que você pode aprender com isso? E aí eu ia falando assim, não, ela falou assim, ele falou, ótimo, aprenda. Vamos aprender o que é proatividade.
Vamos aproveitar essa oportunidade de lidar com quem pensa diferente de você, de lidar com quem age diferente de você e de aprender com o que essa pessoa tem para te oferecer. E aí, com o passar do tempo, primeiro que o meu relacionamento com ela mudou muito. Ela não era uma pessoa que não gostava de mim, muito pelo contrário, era o jeito dela de me fazer crescer. E quando ela percebeu que eu estava atendendo aquela expectativa, que eu era esforçada e comprometida e tudo mais, ela passou a ser a minha defensora, assim, era uma pessoa que me ensinou muito. Eu aprendi a lidar com muitas coisas ao mesmo tempo, eu aprendi a trabalhar sob pressão, eu aprendi a entregar resultado, eu aprendi sobre proatividade, aprendi a analisar ambientes, a me antecipar às coisas, num tratamento quase que de choque, mas eu aprendi. E eu tinha, por outro lado, uma outra tutora que era extremamente acolhedora, super motivadora, então eu tinha um equilíbrio ali, e com o tempo eu acabei sendo acolhida pelos superintendentes, por toda a equipe, e quando terminou aquele contrato foi assim, um chororô de novela, sabe? Esse é o lado do pai. Não desista, não julgue as pessoas, julgue o comportamento delas e tenta buscar, assim, solução. Ao invés de se vitimizar, ai, coitadinha de mim, ai, porque meu pai nunca deixou eu ficar parecendo a galinha da Angola em casa. Ele não gostava disso. Ele falou, eu criei uma filha vencedora, maravilhosa, saudável. Você não tem por que reclamar. Não faz sentido. O tempo que você perde reclamando, você pensa numa solução. E por um outro lado, eu tinha uma mãe que, assim, é uma mulher guerreira no nível hard. No nível hard. Não existia desafio que você entregasse para aquela mulher que ela não soubesse fazer. Não existia eu não sei fazer. Eu aprendo. Eu aprendo e faço. Qual a oportunidade? Ela não perde nenhuma oportunidade. Extremamente determinada, extremamente esforçada, focada, controlada, metódica, virginiana. Então, assim, eu acabei tendo essa base familiar e um apoio, porque a grande família que estava em volta é do tipo que motiva, assim, nível hard. A minha família é daquelas que, olha, não importa o que você... Vou dançar quadrilha na escola. Tipo, a família inteira tava lá. Um monte de tio, um monte de primo. Parecia torcida, assim, sabe? Então, o que eu aprendi? Eu aprendi a dar apoio, a receber apoio, a dar carinho, a entender o erro do outro, a aceitar a pessoa como é. E aí, conforme a gente vai crescendo, estudando, lendo, amo ler, né? Então eu leio com muita frequência. E aí você vai pegando isso que já vem da essência e vai moldando no dia a dia. Que legal, que bacana. E assim, aproveitando o que você falou para as pessoas que estão assistindo esse podcast, eu queria deixar uma coisa aqui, gente. Conforme o tamanho da sua capacidade é o tamanho do seu desafio. Certo. Vocês conseguem perceber que na história da Priscila, o desafio dela era proporcional à preparação que ela estava tendo dentro de casa. Então, o que acontece? Conforme isso vai acontecendo, a pessoa vai se desenvolvendo, vai crescendo. Só que muita gente, não entendendo que se o poder dela é grande, ela também vai ter grandes desafios, ela acaba, às vezes, cedendo, desanimando, achando que o mundo está contra ela. E foi justamente que seu pai trabalhou em você, né? Priscila, não, peraí, vê o lado bom e cresce com isso. E pessoas que conseguem entender isso são as que mais avançam. Sim. É o potencial máximo, não é? Quando você entende isso, isso é muito bacana, isso é muito legal. E a parte mais interessante de tudo isso é que eu tô muito feliz, inclusive, porque a gente sabe que nós sempre atraímos pessoas iguais, não é? Uhum. E estando com alguém e tendo ela como parceira, né? Ela, quem faz o trabalho comigo, significa que eu também tenho um pouquinho disso. Sim, sim. Porque nós sempre vamos estar no meio. Nossa realidade não é circunstância. Nossa realidade sempre reflete o que tem dentro da gente. Sim. Sempre. A vida que você está vivendo hoje é exatamente o que está dentro do seu coração. Kelly, mas eu tô com uma vida terrível, então. Precisa de olhar para dentro do coração e ver o que tá aí dentro, o que tá acontecendo. Suas emoções, seus sentimentos. E hoje nós estamos trabalhando juntas e eu sei, você falando eu fico entendendo. Falei, faz todo sentido. Os propósitos, motivos e objetivos. Uhum.
E olhando para tudo isso, Priscila, eu vejo que a sua vida se refletiu nisso em tudo, né? Uhum. Você é uma pessoa que enfrenta grandes desafios. Sim. Todos eles você encara com grande verdade. E sorrindo. Tô sorrindo. Sorrindo, porque é uma vitória, só motivo para agradecer. Ah, mas tá difícil, que bom, é uma coisa nova que eu vou aprender. Inclusive, eu preciso disso, do desafio, do crescimento, do desenvolvimento. Para crescer, eu não consigo ficar estagnada. Você quer, assim, me matar quando eu sentir que eu estagno, e eu não consigo. Eu preciso crescer, eu preciso buscar. Não é só na minha empresa, é na vida, mesmo quando eu era CLT. Aqui é o departamento X, a sua função é essa, ok? Vou fazer minha função com exímio, mas eu vou entender sobre o setor, eu vou entender sobre o departamento, eu vou estudar sobre o assunto, eu vou ler, eu vou pesquisar, eu vou entender sobre o mercado. Eu sempre tive isso. Por isso que eu fui para a parte de marketing. Meio assim, eu me encantei. Eu amo o que eu faço. Agora vamos pro outro lado da moeda. Vamos. Ai, que medo. Ser uma pessoa assim também traz muitos inimigos. Traz. Muita inveja. Traz. Muitos desafios. Traz. E o mais difícil de atrair esse tipo de pessoa não é estar com elas. É conseguir virar as costas para elas. Ignorá-las. Sim. Faz sentido? Faz. E aí eu tive que aprender, desenvolver uma outra habilidade, que é o que eu desenvolvo, que é aquilo que o meu pai me ensinou, né? Não julgue as pessoas, julgue o comportamento delas. Então, eu costumo filtrar o porquê que as pessoas me falam alguma coisa, ou, enfim, as falam para outra pessoa e a pessoa comenta e tal. Será que isso é sobre mim ou sobre ela? O que for sobre mim, eu não tenho o menor problema de falar assim, olha, eu errei, eu vou corrigir assim. Até mesmo porque eu não vejo o erro como um fracasso, eu vejo como um processo humano. E aí, quando a outra pessoa tem alguma coisa, eu falo, isso sobre ela. E eu aprendi a lidar com esse treinamento de choque que eu tive, com personalidades diferentes. Então, por mais que eu atraia pessoas que tenham inveja, talvez, ou fique um pouco receosa, porque o que eu percebi, tá, Kelly? A gente vive num mundo em que as pessoas, elas são dominadas pelo medo. São dominadas pelo que o outro vai pensar. São dominadas por... Isso é pra tudo. Então, vamos supor, você está numa empresa. Ah, mas eu cheguei agora. Eu não posso. Eu não posso aquilo que você me falar que eu não posso. Se eu tiver uma dúvida, eu vou perguntar. Para mim é uma linha lógica. Às vezes eu falo, não é possível. Eu acho que a minha cabeça funciona diferente de algumas pessoas. Por que você não tá fazendo isso se não faz bem para você? Porque eu acho que eu não vou poder. Fala até mais baixinho. Eu falei, mas alguém falou que você não pode? Não, então qual que é o sentido? Entendeu? Eu entro num lugar, eu não consigo fingir que eu não conheço. Por mais que eu não conheça, fingir que não tem uma pessoa ali. Eu vou falar com ela com a mesma educação, seja ela a faxineira, o lixeiro, o jardineiro. Não existe. Existem pessoas que só são simpáticas com quem conhece, só trata bem quem... Então, querendo ou não, isso acaba contribuindo. Porque por mais que numa primeira impressão a pessoa fique desconfiada, com o passar do tempo, ela vê que aquilo é uma constância, que você é autêntico a esse ponto. E eu fui aprendendo, tipo assim, eu não vou deixar de ser quem eu sou, porque você não gosta. Mas eu também entendo, se existe alguma coisa que eu faço que te deixa desconfortável, se for algo que eu posso amenizar sem perder a minha autenticidade, eu até faço. Senão, aí é uma coisa que a pessoa precisa avaliar dentro dela. Né? E aí eu fui aprendendo. Então hoje, por mais que a primeiro momento sempre tenha alguma pessoa que tem aquela estranheza, no longo prazo ou no médio prazo, eu acabo tendo mais aliados, às vezes até essas pessoas que começam entortando o bico, que começam com ciúme. Eu tenho um lado muito acolhedor. Então, quando eu percebo que tem alguém que, por exemplo, se sentiu excluído ou substituído com a minha chegada de alguma forma, eu busco trazer a pessoa para perto. Meu amigo, você estava aqui primeiro, eu tenho certeza que você pode contribuir comigo de alguma forma. E aí a gente, ao invés de eu bater de frente com a pessoa, porque eu não acho que isso faça o menor sentido, eu consigo trazer essas pessoas para perto e aí a gente cria um ambiente onde todo mundo siga, né? Eu valorizo quem está ali,
eu olho a questão de um todo. Então, ao longo prazo, eu acabo não tendo tanta inimizade, mas de imediato as pessoas estranham. A resistência é grande, né? Nossa! Vamos aproveitar essa explanação que você deu para entrar nos seus caracteres. Bora! Não é? Para quem é analista corporal ou já tem sua análise, entende um pouquinho dos 5 caracteres da análise corporal, vamos identificar aqui, vamos lá. O principal que eu vejo em você, que provavelmente é o que você tem mais recurso, é o seu caractere, que eu chamo de estrategista, tá? Certo. O nome científico dele é o psicopata. Não assustem Certo. com o nome, tá, gente? O nome é só um nome científico. Certo. O estrategista, ele é um líder. Ele não é líder só na vida, ele é líder também dos outros caracteres. Legal. Ele consegue colocar ordem na casa, entende? Nós temos 5 caracteres. Quem já me acompanha sabe disso, todos nós temos, e é a proporção deles que mudam. Então, no seu caso, dá para ver muito claramente que o seu caráter psicopata, o estrategista, além de ele provavelmente ser em grande quantidade, ele vive em recurso muito grande. Muito legal. É quando você é uma líder nata. Você lidera não por imposição, mas por inspiração, é diferente, entende? As pessoas confiam em você. Sim. Elas fazem o que você pede não porque você mandou, mas porque elas sabem que se você falou, tem um fundamento. Exato. E provavelmente vai dar certo. Sim. E isso faz com que os seus outros caracteres também. Você tem muito do oral. O oral é aquele que comunicador, que encanta as pessoas, que conecta com as pessoas profundamente. E também é aquele que entrega muito. É aquele que quer dar tudo que tem mais um pouquinho. Às vezes até mais do que deveria. Exato. Só que as pessoas que têm muito desse caractere, se você se identifica com isso, tem muito do caractere oral, são pessoas que também abrem muito mão de si. Sim. Por quê? Porque elas querem agradar. Mas o seu psicopata não deixa. Ele põe um equilíbrio. O seu estrategista põe um equilíbrio. Põe. Por isso que você consegue entrar num ambiente e meter as caras. Ah, não sei, vou aprender. É isso. Ah, não disseram não, então é assim. Por quê? Porque ele ama, ele fala assim, não, peraí, vamos administrar aqui. Se não der certo, a gente tira o pé. Uhum. Mas se der certo, vamos embora. E a sua rígida, que você com certeza tem muito também desse caractere, não fiz sua análise ainda, vamos fazer. Mas a rígida é aquela que nasceu para brilhar. Você Certo. pode colocar ela vestida de saco de feijão, que ainda assim ela chama atenção. Gente, alguém de vocês aqui que tá assistindo é aquela pessoa que pode estar usando moletom ou salto, que as pessoas olham para você do mesmo jeito? Pois é, essa é a rígida. Tá? E a rígida é aquela pessoa que ela promove as pessoas, faz as pessoas se sentirem mais importantes, cria um clima em que as pessoas começam a achar que, peraí, ela olhou pra mim, ela me vê, ela me enxerga. Você já deve ter passado por isso várias vezes. Sim. E geralmente as pessoas falam assim, Priscila, como é que você faz isso? Me ensina. Nossa. Que shampoo você usa? É muito engraçado, às vezes é muito frequente, cara. Até quando eu vou numa farmácia, num negócio, eu falo assim, moça, você trabalha aqui pra gente, não é possível, não. Você tá num ponto de ônibus, tem milhões de pessoas, todo mundo vem pedir informação pra você. Eu olho pra roupa e falo, não é possível, será que eu tô parecendo que eu tô uniformizada? Não é possível, não. Se eu tô num ponto de ônibus, a pessoa, moça, como é que faz? Eu falei, nossa, eu devo ter um ar de uma pessoa muito confiável, né? E é isso, é muito frequente, muito frequente. É o seu caractere. Junta o seu caractere rígido, que é aquele que... Pra vocês entenderem, gente, o caractere rígido, ele foi desenvolvido para ganhar na competição. Então, se ele foi desenvolvido para ganhar na competição, então ele passa uma informação inconsciente de perfeição. Certo. Entende? E as pessoas elas não conseguem fazer o 2 mais 2 tão rápido, mas elas olham e falam assim, não sei, gostei. Não sei o porquê. Não sei, mas eu gostei. E com esse sorriso que você tem, que é do seu comunicador, esse olhinho que olha e vê além da aparência, é como se você enxergasse a alma da pessoa. A pessoa olha e fala assim, é ela mesmo. Assim É ela que eu quero falar. E isso você pode explorar muito isso. E como marketing, que aí entra o seu estrategista, né?
Eu acho que eu tô na profissão certa, então, porque eu Sim. sou estrategista de marketing. Vamos lá, vamos resumir o que você faz. Você é uma pessoa que consegue criar estratégias como ninguém. Sim. É uma pessoa que sabe representar o seu cliente no trabalho que você faz. Porque você cria uma conexão profunda e você é uma pessoa que se põe no lugar dela. Sim. Então você consegue sentir. Gente, eu vou falar Bem agora resumido, por mim. bem resumido. Vou falar por mim. Ela foi lá em casa pra nós gravarmos alguns vídeos e tinha hora que ela falava assim: não, se você não tá confortável com isso, podemos fazer assim, assim, assado. Eu pensava assim, mas eu nem falei. Às vezes eu nem cheguei a perceber que estava me incomodando, mas ela já sabia. E me falava e me dava uma sugestão. Por quê? Porque a sua conexão é muito profunda. E como o seu estrategista se sente muita vontade, você não é aquela pessoa que às vezes acontece da pessoa sentir, ela até percebe, mas ela tem medo de falar. Ela tem medo, é isso que eu falo pra você, eu não sei o que acontece. Ela tem medo de falar, você não tem. Não tem. Por quê? Porque você tem uma habilidade que, se der ruim, você conserta muito rápido. É dois palitos. Eu falo assim que a marketing é teste. E eu não tenho medo de testar. Ué, o máximo que eu vou conseguir é um não. Se não der certo, a gente arruma, tenta de novo. Vamos testar. Por que não? Né? Por que não? E às vezes dá muito certo, na maioria delas. Exatamente. Mas tem coisas que eu falo, nossa, a ideia parecia genial só na minha cabeça. Agora não. E tá tudo certo também. É muito bacana isso. E assim, você diz assim, eu acho que eu tô na profissão certa. Eu vou dizer pra você uma coisa, não existe profissão errada pra você. Ah, é? É. Olha só. Essa combinação sua de caracteres, não existe profissão errada. Aliás, vamos lá, existe uma profissão errada sim. Vamos lá. Ficar trancada dentro de um lugar sem falar com ninguém. Ah, eu não gosto. Isso aí é a profissão errada pra você. Se eu trabalhasse só numa TI, por exemplo. Não conseguiria. Exato. Eu preciso falar com pessoas. E eu preciso. E às vezes eu tô com uma dificuldade no trabalho, alguma coisa assim, e falo, nossa. E não é que eu não sei. Tem alguma trava, alguma coisa. Eu entro numa reunião, eu saio dali, vou conversar qualquer coisa com alguém, ou vou dar alguma aula, ministrar uma palestra, uma mentoria. Pronto, vem, surge. Tipo, depois disso eu tô renovado, já consigo aquilo que eu já não tava conseguindo, tipo, meia hora atrás eu já consigo fazer e é o que resolve, assim. Então, assim, realmente, eu não consigo. E eu prefiro, por exemplo, se eu tiver um desentendimento com qualquer pessoa, que a pessoa olhe pra mim e me xingue, do que ela não responder. O não falar, pra mim, é o O ponto de interrogação Nossa! é seu monstro. Nossa! Eu sei como é, eu também sou muito assim. Eu prefiro que a pessoa fale do que ela não falar nada. E baseado nessa combinação de caracteres que eu consegui ver aqui só por cima, você é uma pessoa que não tem preguiça. Não. Se você não tem preguiça, significa que qualquer coisa que você pôr a mão vai pra frente. Vai. Eu não tenho medo de trabalho. Então vamos resumir. Você é uma pessoa que inspira. Você conecta. Você lidera. Você tem uma visão muito grande. E além de tudo isso, você é uma pessoa que não tem tempo ruim. Não tem. É pra fazer? Bora. Bora fazer agora. Gente, tem como uma empresária assim não ter sucesso? Não tem jeito de não ter sucesso, porque é incrível uma pessoa assim. E um adendo pra quem tá assistindo. O fato que a gente fala assim, não tem como uma empresária dessa não ter sucesso. Sim, a gente tem sucesso, mas eu falo pra você, desafios, né, que é assim que eu chamo, que as pessoas chamam de problema, tem um monte. Quanto mais a gente cresce, mais desafio aparece. Então, se você que tá assistindo, tá querendo empreender, né, fazer qualquer coisa assim nesse sentido, tá batalhando em busca de qualquer sonho, se você encontrar um problema, você encontrou uma oportunidade de aprender algo que você não sabia e ficar bom em alguma coisa que você não era. Não é um motivo para desistir, para parar. É um motivo a mais para seguir ainda mais em frente. É assim que eu enxergo a vida, é assim que eu enxergo as coisas. E se eu pudesse compartilhar algo que deu certo para mim, que possa agregar na vida de uma pessoa, eu acho que é sobre isso. Porque às vezes a pessoa fala assim, ela vai conseguir alguma coisa porque ela tem tudo isso. Se a gente tem tudo isso e não trabalha, não tem a força de vontade, o sucesso ele não chega. Então, às vezes, eu vejo muita gente que a gente trabalha com empresários, com comunicação, com treinamentos, com consultorias, etc. E aí as pessoas falam assim, mas aconteceu, mas isso você é tão boa nisso, por que você não seguiu? Mas aconteceu um negócio que eu achei difícil. O que tem de gente boa no mundo que desiste de alguma coisa porque acha difícil,
Tá difícil, continua. Nossa, isso que você falou é muito profundo. É. E eu trabalho justamente com isso, né? Como analista corporal, e eu acompanho meus clientes em desenvolvimento completo, né? Não é só no autoconhecimento. Também é para alcançar objetivos. E muitos chegam pra mim, eu olho e falo assim, pessoa, você é incrível, você sabia disso? É. E a pessoa olha com cara assustada. Ela fala assim, não, né? Não sabia. Ou então, eu até que eu sabia. Eu falo, não, você não sabe. Você não sabe. Porque você não está vendo o que eu estou vendo. Mas você quer. Porque o grande diferencial é querer. É. A pessoa pode ter o potencial que for, a capacidade que for, mas se ela não quiser, ela não vai sair do lugar. Entende? Então, o principal diferencial é querer. Se você consegue implantar nas pessoas o desejo, você consegue tudo. E isso é uma coisa que você tem, de natural. Que bom, né? Você inspira as pessoas. Você fala pra elas e coloca elas numa posição de que elas sentem de você a mesma energia de nada é impossível. Menina, se eu, com 6 crianças dentro de casa, trabalhando, começando do absoluto zero, conseguir me formar, conseguir trabalhar, qualquer pessoa consegue. Mas ela conseguiu porque ela é casada, o marido dela é incrível. Sim. É um privilégio. Eu sou casada, meu marido é incrível. Mas mesmo se eu, antes de me casar e ter um marido incrível, mas eu vamos já tinha lá. Força de vontade. Mas vamos lá, vamos colocar um ponto importante aqui, tá? Nós sabemos que o marido só é incrível dependendo da esposa. Isso é verdade. Quero ver quem discorda disso escrever aqui. Por quê, gente? Olha só. O marido pode ter toda a capacidade que for. Mas se ele chega em casa e encontra uma mulher rabugenta, que reclama, que critica, ele perde as forças dele. Não tem jeito, gente. Ele pode ser o que for, ele perde as forças dele. Então, agora, só lembrando, não desmerecendo o Kleber, tá, Kleber? Que você é um fofo. Eu realmente acho que você é uma pessoa incrível. Estou confirmando, tá, gente? Mas se você fosse uma pessoa que não consegue ver isso nele, incentivar, sim, e principalmente agradecer. Vocês perceberam que desde o começo o quanto que ela agradeceu, gente? Quando ela falou, nossa, porque eu tenho, porque eu consigo, porque eu realmente sou muito feliz por isso. Isso é o segredo. A gratidão move montanhas. Sim. Sabe o que eu aprendi esses dias que eu achei fantástico? Tem um versículo na Bíblia que fala assim: aquilo que tem vos será dado, e aquele que tem será acrescentado, e aquele que não tem, até o que tem será tirado. Já viu esse versículo? Tem uma palavra que foi tirado dele. Sabe qual é? Qual? O que é que tá escrito lá que fala assim, aquele que tem e aquele que não tem, tem o quê? Tá faltando o quê? Nas traduções mais antigas, descobriram que existia uma palavrinha que foi tirada aqui. E a palavra faz toda a diferença. Que palavra que é? Gratidão. Nossa, que aquele que tem gratidão será dado. Aquele que não tem gratidão, até o que tem vos será tirado. Faz todo sentido. Não faz todo sentido? Nossa. Isso significa que tudo que você tiver na sua vida é importante, mas o que é mais importante é a gratidão. Sem dúvida. A gratidão é a base. Porque eu não posso... Alguém fala assim pra mim, Kelly, eu queria tanto ficar milionária, ficar rica. Falei, tá, quanto você tem dinheiro? Só tenho isso. Você tem alguma coisa, tem gente que não tem nada, sabe? Peraí, você só tem isso? Se você não consegue dar valor, não consegue se sentir rica, o dinheiro não vem. Mas você sabe que eu acredito que isso acontece muito porque as pessoas se comparam muito com as outras. O problema do ser humano é medir o sucesso dele pelo o que eu acredito que seja o sucesso do outro. E isso, olha que eu trabalho com marketing digital, mas isso se potencializou muito com a questão dos influencers, com a mídia, com o acesso que as pessoas têm à vida pessoal das pessoas. E assim, gente, na internet as pessoas demonstram a parcela daquilo que elas querem mostrar. É marketing, é intencionalidade. Eu vou fazer uma apresentação de modo que eu vou influenciar pessoas. Não significa que a vida dela é perfeita. Ninguém tem a vida perfeita. Então, eu vou ter a minha régua de sucesso medindo aquelas pessoas que são ricas, que têm recursos que eu ainda não tenho. Não é que eu não posso ter,
né? E tem aquela questão, e isso é para tudo, por exemplo, para produção de conteúdo. Tem gente que vai começar uma estratégia de marketing, com marketing de conteúdo, e se baseia, quer se espelhar com aquele cara que é criador de conteúdo há muito tempo. Ai, mas o meu primeiro vídeo, olha, o meu primeiro vídeo não ficou tão bom quanto o da Virgínia, Gente, socorro. Você entendeu? O primeiro que ela fez também não foi bom. Sim. Ela teve a coragem, ela foi persistindo, ela foi mentando. Então, quando a gente se compara muito com as outras pessoas, a gente tem uma sensação que o nosso não tá bom. Então, acho que é uma forma o caminho mais, o atalho, né? Pra gente ser mais grato e mais satisfeito e conseguir mais coisas na vida, é não colocar uma régua de comparação com base no que o outro tem. Eu preciso entender o que é melhor pra mim, qual que é o meu estilo de vida. Eu sou absurdamente feliz com os 6 filhos que eu tenho. Mas existem pessoas que não querem ter filho nenhum. E tá errado? Não tá. O objetivo de vida, o que vai fazer essa pessoa feliz, é diferente do meu e tá tudo certo. A gente não pode olhar para a régua do outro. Ai, mas o fulano que não tem filho faz isso. E eu que tenho filho faço coisa que o fulano não faz. Exato. Entende? Isso aí faz toda a diferença. E vendo um panorama mais aberto, Priscila, para nós encontrarmos com mais profundidade o seu poder oculto, eu preciso que você me responda uma coisa. Vixe. Existe algo que a maioria das pessoas que se convivem com você costuma comentar? Algo em comum sobre você ou que você provoca? Qual é o comentário comum que você ouve? Olha, as pessoas costumam... Geralmente elas vêm com algum problema. E elas costumam dizer que elas encontram uma solução ou equilíbrio. Eu tenho uma amiga que fala que tá perto de mim é a bateria dela. Ela se renova. Aquilo que ela vê de uma montanha se torna uma pedrinha. Meu marido costuma dizer, ele falou assim, olha, a nossa relação, convívio com você me mostra que eu sou muito capaz de coisas que eu nunca imaginei que eu seria. Então, assim, as coisas que as pessoas comentam mais em comum é que eu apresento para elas talvez um ponto de vista que elas não tenham visto, porque eu tenho uma visão mais simples da vida, eu acho. E aí as pessoas vêm às vezes com um problemão, sabe? E eu falo, tá, e se você tentar desse jeito? É uma sugestão. E a pessoa fala, poxa, não parei pra pensar sobre isso. E geralmente elas tentam? Tentam e conseguem. A maioria das vezes. E aí se não consegue, eu falo, então vamos tentar um outro caminho. E aí vai. Como eu suspeitava, vamos colocar aqui o que as pessoas mais encontram em você é liderança? Acredito que sim. Porque quando uma pessoa vem trazer um problema, tá? Geralmente elas querem o quê? Uma solução, uma ajuda. Mentira. Não, é o quê? Você vai concordar comigo. As pessoas, quando elas vêm nos chorar problema, geralmente elas querem consolo. Ah, sim. Elas só querem alguém que ouça. Porque a pessoa que não gosta de problemas, ela nem fala deles. Você fala muito de problemas? Vocês viram ela falando de problemas aqui, gente? A pessoa que não gosta de problemas não fala de problemas. Quem fala de problemas é porque ela precisa deles ainda. Tem gente que precisa de problema. O que mais acontece é isso. Como assim a pessoa precisa de problema? Me explica. Exato. Geralmente as pessoas elas precisam de ganhar atenção de alguma forma. Certo. E se quando ela era pequena, ela descobriu que toda vez que ela ficava resfriada, a mãe dava mais atenção, ela aprendeu que isso é um gatilho. Certo. Se ela aprendeu que toda vez que ela tinha um problema financeiro, ela era socorrida, principalmente se ela não sente o filho proferido, ela vai usar isso a favor dela. Então as pessoas costumam usar os problemas para viver. Só que ela só não percebe que ela produz mais problemas quando ela faz isso. Entende? Então quando uma pessoa chega pra você pra falar dos problemas, ela quer que você diga, é mesmo, né? Que difícil a sua vida. Eita, nossa, menina, que vida é essa que você tem? Eu não faço isso, não. Não consigo.
Essa é a parte mais importante, porque além de você não massagear Não. o ego, você dá uma resposta e a pessoa te ouve. É. Isso é incrível. Porque as pessoas que gostam de problemas, como eu falei, elas não querem conselhos. Elas querem acolhimento. Elas querem acolhimento. Uhum. Exato. Além de você não gostar de massagear o ego da pessoa que gosta de problemas, você vem com uma verdade. E mais do que vir com uma verdade, elas te ouvem. É. Elas fazem. Doideira, né? Doideira, né? Elas fazem. Você já tinha visto desse ângulo? Não, eu nem tinha parado pra pensar antes que esse era, tipo, incomum, as coisas que as pessoas mais me procuravam, enfim. E isso é uma habilidade. Isso é um poder de liderança nato e incontestável. Ah, que legal. E uma pessoa assim, como você, que não só dá conselhos, né? Porque é muito fácil dar opinião. As pessoas confundem conselho com opinião. Com opinião, é. Por que? Qual que é a diferença de conselho e opinião? Vamos lá. Conselho é quando você fala aquilo que você acha. Sim. Opinião, aliás, desculpa. Opinião é quando você fala o que você acha. Conselho é quando você fala aquilo que você vive. Sim. São coisas diferentes. Embora exista aquele ditado que conselho se fosse bom não era dado, era vendido, não é? Mas quando alguém chega pra você e você dá pra ela um feedback? Quando a pessoa pergunta, né? Você me fez uma pergunta? Sincero. É. Sabe quando a pessoa... Sabe o que faz uma pessoa ouvir o seu conselho? Não. Quando ela olha pra você e fala... ela condiz com o que ela tá falando. Deve ser. Porque a gente dá conta de muita coisa, né? Isso é o mais difícil. E eu não julgo a pessoa. No máximo eu dou uma sugestão. No sentido, olha, funcionou pra mim. Pode ser que funcione pra você. Se quiser testar, fica à vontade. Exato. Porque o que acontece com a maioria das pessoas que dão muito conselho e ninguém ouve, tá? Talvez você se veja nesse lugar. É que a pessoa olha pra quem deu conselho e fala assim... Quem é você na fila do pão? Pra me falar alguma coisa, né? Exato. Mas sua vida não condiz com isso. É. Entende? É igual uma pessoa que quer ser coach de riqueza, quer ensinar a ser rico. Aí você olha pra vida dele, você conversa com ele 5 minutos. E a pessoa começa a reclamar. É complicado. Dos problemas, ou comentar. Ou simplesmente falar, nossa, aquilo ali é caro, né? Ou, nossa, eu não comprei por causa disso e daquilo. Gente, essa pessoa claramente tem dificuldade com isso. Entende? Aí você dá um conselho pra ela, ela vai falar assim... Ainda que a pessoa que está ouvindo não consiga fazer o 2 mais 2 tão rápido. Mas o inconsciente dela traz um quê de... Igual aquelas pessoas que vão dar um conselho pra você, mas elas fazem completamente o oposto. Fala, ué, criatura, você tá me falando isso? Fala pra você mesmo, né? Dá vontade de falar, fala pra você mesmo. Exato. E o que a Priscila traz? A Priscila traz verdade. Por que a Priscila traz verdade? Porque a pessoa viveu. Desde os 14 anos, quando ela queria pedir demissão do primeiro emprego, porque o chefe estava querendo arrancar o couro dela. E o pai falou assim, não, você tem que aprender, não é desistir. Desde lá você vem desenvolvendo essa habilidade. Então, todos os seus conselhos são baseados na sua experiência. Meu pai me ensinou que o mundo é um lugar desconfortável. Aprenda a estar desconfortável. O mundo é um lugar desconfortável. Então, as pessoas têm a tendência de estar ali na zona de conforto. Eu vou me dar bem com quem pensa igual a mim, eu vou me dar bem com quem age igual a mim, eu vou me dar bem com quem tem as minhas afinidades, e eu não tô nem aí pra afinidade. Eu não ligo pra isso. Porque eu aprendo mais com quem pensa diferente. Quem pensa diferente de mim vai trazer algo que não tem em mim. Eu aprendi a respeitar. Você não precisa pensar igual a mim, gostar do jeito das coisas que eu gosto e agir da forma como eu ajo. Porque, às vezes, um outro comportamento, uma outra atitude, às vezes só de você observar eu aprendo. Eu falo, nossa, essa situação eu lidava dessa forma. E essa forma me trazia dor ou problema X. E eu observei que uma outra pessoa, que é diferente de mim, lida diferente e ele resolve muito mais rápido.
Olha como que foi a consequência do que ele fez e tá tudo certo. Então, quando meu pai me ensinou que o mundo é um lugar desconfortável e tá tudo bem, a gente tá num lugar desconfortável, a gente tá com pessoas diferentes, a gente tá com opiniões diferentes, e que isso constrói, que isso é positivo, é uma coisa que tá enraizado. Tá enraizado em você. Tá enraizado. Uma coisa que, pra ficar um pouco mais claro pra quem tá assistindo, gente, o que é estar num lugar desconfortável, tá? Se você está em um ambiente em que você está muito acostumado, você não tá crescendo mais. É ou não é? Se você está num ambiente com amigos, com pessoas que não te cutucam, que não te incomodam, situações que não te desafiam, você parou de crescer. Só que existe uma coisa perigosíssima aqui. Não tem como se estagnar. Sim. Ou a pessoa sobe, ou a pessoa desce. É uma ilusão achar que, cheguei até aqui, tá bom. Tô estagnada. Não existe isso. A partir do momento que você parou de crescer, você começou a descer. E se você é uma pessoa que não está acostumado a se desafiar nesse nível, não está acostumado a ver o desconfortável como ambiente comum, Isso. você vai começar a cair. E aí é muito importante a gente entender o que é o desconforto para mim. Porque agora, antes a ostentação era você ter carro de luxo, né? O pessoal para criar conteúdo alugava apartamento, helicóptero, carro de luxo, relógio, etc. E a gente foi passando por várias gerações e agora o ápice, né? É você falar que você levanta às 5 horas da manhã, que você, tipo, quando deu 9 horas você já treinou, já fez e tudo. E aí aquela pessoa fala assim, poxa, eu tô querendo melhorar, mas eu não dou conta de tudo isso, então eu sou fracassada. Então, é muito importante a gente não ter a régua do outro como base pra gente, pra entender o que é fracasso, sucesso, o que é desconforto pra você, ou seja, o que você precisa fazer pra poder superar e crescer na vida, não necessariamente é o que o outro está fazendo. Exato, isso aí faz muita diferença. Então vamos resumir aqui um pouquinho da Priscila, gente. Se vocês gostaram, comenta aqui. Eu achei uma pessoa incrível. Mas vamos lá, resumindo. A Priscila é uma pessoa que não tem preguiça. A Priscila é uma pessoa que inspira, lidera. A Priscila é uma pessoa que, se você estiver disposto a crescer, cola nela. Porque você gostando ou não, ela vai te tirar do lugar. E é alguém que tem a vida como prova do que fala. Olha, você tá de parabéns. Obrigada. Isso porque você é novíssima. Tem muita história pela frente. Tem muito o que falar, tem muito o que fazer. E eu acredito que você também tem muito o que ensinar. Se você colocar pra fora tudo que você faz, do jeito que você faz, da forma que você faz, já tem um monte de gente colando em você pra aprender. Porque realmente é de tirar o chapéu. E o melhor do que uma pessoa que fala é uma pessoa que fala do que fez. Do que fez. E não da teoria. Sem dúvida. E eu levo isso pra tudo, né? Além das formações, eu costumo estudar bastante e eu procuro testar as coisas antes de inserir um serviço, um produto, alguma coisa e comercializar. E eu falei desde o princípio, hoje eu tenho uma agência de marketing e tudo mais, mas antes de eu ter uma agência de marketing, por exemplo, eu não tive oportunidade de estágio. Como que eu ia estagiar com 6 filhos? Então eu falava assim, meu Deus, eu preciso aprender e eu preciso aprender com o mercado, minha experiência precisa ser real. Então eu fui atrás de mentores que tiveram experiências reais. Eu comecei a prestando um serviço gratuito para testar na prática com pessoas, com empresas, com empreendedores, com empresários, e falando assim, olha, eu sou estudante, eu sou recém-formada, eu estou sendo mentorada, existem pessoas com experiências reais por trás, mas eu preciso pegar a experiência para mim na prática, para poder me colocar como profissional. Eu não posso falar que eu sou especialista em alguma coisa que eu não testei, que eu não aprendi. E aí eu fui aprendendo, porque às vezes eu falo, eu não posso fazer porque eu não consegui estágio, porque ninguém me ensinou. Então, assim, ninguém me ensinou. Mas eu fui lá e consegui fazer isso. Então, assim, quando você fala, realmente aquilo que ela vive, aquilo que ela testa, aquilo que ela aprendeu na prática, é aquilo que eu aprendi na prática, literalmente. Fala pra mim. Agora que você olhou pro espelho, o que você tá vendo?
O que você acha de você mesmo? Ai, eu tenho muito orgulho, né, de muita coisa, porque eu consegui muitas coisas que lá atrás eu falei assim, eu quero conseguir, eu sei que eu consigo, mas eu falo como, e eu vou me perguntando como eu faço, então assim, quando eu olho pra trás, quando eu olho nesse espelho, eu tenho muito orgulho, né, de tudo que eu consegui construir, mas eu também olho pra tudo que eu preciso melhorar. O meu espelho, ele também mostra os meus defeitos, com muita clareza. Ele mostra os meus pontos de melhoria. E você não tem medo de olhar. Não tenho, nem um pouco. Eu fiz uns compromissos de melhorias e eu faço as minhas afirmações diárias das coisas, inclusive olhando para os meus defeitos. Parabéns. E assim, é muito difícil, é doloroso. Mas eu aprendi a não ter medo de estar em um lugar desconfortável, então. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você, me sinto honrada. Esse podcast foi realmente incrível. Aqui eu acho que 100% do conteúdo são exemplos. São frases, são experiências, são realmente aprendizados. Para quem assistir esse podcast, vai sair daqui com, no mínimo, uma percepção de vida diferente. Fico muito feliz, tomara. O objetivo é esse, né? Poder contribuir com quem assiste também. Sem contar que, assim, eu tô adorando conhecer melhor os meus potenciais. Mas compartilhar isso com a audiência é um privilégio, né? Isso é poder ajudar outras valiosíssimo, pessoas, né? Com certeza. E eu tenho que dizer assim, quem assistir de verdade esse podcast, prestar atenção, voltar, ver de novo, vai aprender um monte. E olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Espero que vocês tenham a oportunidade de conhecer a Priscila pessoalmente um dia. Porque aqui no vídeo é exatamente como você vê ela todos os dias. É uma pessoa incrível. É uma pessoa de energia altíssima. E vale muito, muito a pena estar com ela, tá? Se você tiver uma oportunidade, tiver um tempinho com ela, inclusive eu tenho um plano de fazer um encontro com todos os meus convidados um dia. Uma sala com todos, que vai ser muito bacana. E assim, Priscila, muito obrigada pela honra de ter passado esse tempo com você, de saber tanto sobre você, de ouvir toda essa história, porque é valiosíssimo esse conteúdo de hoje. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço por você dispor do seu tempo, pelo convite de fazer parte de um projeto tão bacana e pelo seu auxílio, porque para mim é mais uma oportunidade de melhorar. Muito obrigada mesmo e um abraço para vocês, até o próximo podcast.